Os Einsatzgruppen, conhecidos como esquadrões da morte nazistas, foram criados em um contexto de crescente radicalização das políticas nazistas, especialmente à medida que a Segunda Guerra Mundial avançava. Embora as origens dessas unidades possam ser traçadas até o início dos anos 1930, foi com a invasão da União Soviética, na Operação Barbarossa, em junho de 1941, que eles passaram a desempenhar um papel central no Holocausto e nas políticas genocidas do Terceiro Reich. Criado em 1939, os Einsatzgruppen foram uma resposta à necessidade de uma força móvel e especializada, que pudesse acompanhar o exército alemão nas áreas recém-ocupadas, eliminando qualquer resistência potencial. Inicialmente, essas unidades tinham o objetivo de garantir a segurança interna nos territórios conquistados, mas logo sua missão se expandiu para incluir o extermínio em massa de civis, em especial judeus, ciganos, comunistas e outros grupos considerados inimigos pelos nazistas. Em 1941, Heinrich Himmler, chefe da SS, foi encarregado de organizar essas unidades. Reinhard Heydrich, o principal arquiteto da solução final, supervisionou diretamente a estruturação e as operações dos Einsatzgruppen. Esses grupos eram divididos em 4 grandes unidades principais: Einsatzgruppe A, B, C e D, cada uma associada a um setor diferente da Frente Oriental. O Einsatzgruppe A operava nos estados bálticos, enquanto o Einsatzgruppe B cobria a Bielorrússia e a Rússia Central. O Einsatzgruppe C foi destacado para a Ucrânia Central e Norte, e o Einsatzgruppe D foi designado para o sul da Ucrânia e o Cáucaso. Cada um desses grupos foi subdividido em Einsatzkommandos e Sonderkommandos, que eram responsáveis pelas execuções diretas, frequentemente em áreas rurais, longe das vistas públicas. A mobilização dos Einsatzgruppen foi realizada em coordenação com a Wehrmacht, o exército regular alemão, que fornecia suporte logístico e cobria as movimentações dessas unidades. Enquanto o exército avançava em território soviético, os Einsatzgruppen seguiam logo atrás, executando sua missão de extermínio. Eles foram selecionados a partir de vários setores da sociedade alemã, incluindo policiais, membros da SS, curiosamente, muitos intelectuais e acadêmicos. Alguns dos comandantes dos Einsatzgruppen eram doutores em Direito, Economia e Ciências Sociais, mostrando que a participação nessas atrocidades não se limitava a criminosos comuns, mas envolvia também a elite educada da Alemanha nazista. O caso do jurista e oficial do Serviço de Segurança nazista, Bruno Miller, à frente de uma das seções do Einsatzgruppen D, na noite de 6 de agosto de 1941, transmitiu a seus homens a nova ordem de exterminar todos os judeus da cidade de Tigina, na Ucrânia. Com o avanço da Operação Barbarossa em 1941, Reinhard Heydrich, chefe da Gestapo e da Polícia de Segurança, deu aos Einsatzgruppen um mandato amplo: eliminar todos os potenciais inimigos da Alemanha, o que incluía qualquer pessoa que pudesse representar uma ameaça ao domínio nazista no leste. Os Einsatzgruppen também tinham a função de incitar e apoiar os pogroms, que eram os ataques populares contra judeus, especialmente nas primeiras fases da ocupação. As unidades promoviam a violência comunitária, permitindo que cidadãos locais, muitas vezes apoiados por colaborações de forças nacionalistas, atacassem seus vizinhos judeus. Esses massacres foram apoiados e documentados pelos nazistas, mas muitas vezes executados por locais, sob o incentivo e supervisão dos Einsatzgruppen. As táticas evoluíram rapidamente à medida que a guerra avançava. Inicialmente, as execuções eram realizadas em pequenos grupos, com os prisioneiros sendo levados para florestas ou áreas isoladas, onde eram fuzilados e enterrados em valas comuns. Uma dessas técnicas, conhecida como empacotamento de sardinhas, foi desenvolvida por Friedrich Jekyll, um dos comandantes dos Einsatzgruppen. Nessa prática, as vítimas eram forçadas a se deitar em fossas, umas sobre as outras, para otimizar o espaço, e então eram fuziladas em camadas. Esse método se tornou um símbolo da brutal eficiência dos esquadrões da morte. Outro método de extermínio que se desenvolveu com o tempo foi o uso de caminhões de gás. Esses veículos eram equipados com câmaras nas quais as vítimas eram colocadas e asfixiadas. Essas vans foram uma tentativa de criar uma maneira menos traumática para os executores e mais eficiente de matar em massa,
especialmente quando a escala dos fuzilamentos começou a ter um impacto psicológico sobre os próprios soldados alemães. Relatos de soldados que participaram das execuções em massa indicam que muitos começaram a sofrer de colapsos nervosos, forçando o alto comando nazista a buscar métodos alternativos para lidar com o volume de mortes. Um dos massacres mais emblemáticos ocorreu em Babi Yar, um desfiladeiro localizado nos arredores de Kiev, na Ucrânia. Nos dias 29 e 30 de setembro de 1941, o Einsatzgruppe C, sob o comando de Paul Blobel, conduziu uma das maiores execuções em massa da guerra. Mais de 33 mil judeus foram assassinados em apenas 2 dias. Os judeus de Kiev foram reunidos sob o pretexto de que seriam reassentados, mas, ao chegarem ao local, foram forçados a se despir e a caminhar em direção ao desfiladeiro, onde eram fuzilados por membros das SS e colaboradores locais. Corpos eram empilhados em camadas nas ravinas, com as vítimas sendo obrigadas a se deitar sobre os cadáveres de outras pessoas antes de serem alvejadas. O massacre de Babi Yar não foi um caso isolado. Ele exemplificou o modelo de extermínio seguido pelos Einsatzgruppen em várias regiões ocupadas, onde aldeias e cidades inteiras foram devastadas. Relatórios enviados pelos comandantes nazistas, como Karl Jaeger, frequentemente celebravam o fato de que certas áreas estavam, como eles chamavam, Judenfrei, livres de judeus. Esse extermínio não se limitou apenas à Ucrânia, mas ocorreu em diversos países do leste europeu, incluindo a Bielorrússia, os Estados Bálticos e a Polônia. Em cada local, os Einsatzgruppen, em coordenação com a Wehrmacht e forças colaboracionistas locais, organizaram execuções em massa, frequentemente em áreas isoladas, como florestas e vales, longe das vistas públicas para evitar alarde. Eles foram responsáveis por assassinar mais de 1,3 milhões de pessoas ao longo de suas operações. As execuções em massa conduzidas por eles foram um elemento central do Holocausto, complementando os campos de concentração e extermínio que surgiriam mais tarde, como Auschwitz e Treblinka. Os nazistas acreditavam firmemente que os judeus representavam uma ameaça existencial à raça ariana, associando-os ao comunismo e ao bolchevismo judeu, um conceito amplamente difundido na propaganda nazista. Adolf Hitler, em discursos escritos como Mein Kampf, reforçava a ideia de que os judeus não eram apenas uma raça inferior, mas uma força destrutiva que precisava ser eliminada para que a civilização ariana pudesse prosperar. Esse ódio racial foi a base para as políticas genocidas implementadas pela Alemanha nazista. Com a invasão da União Soviética em junho de 1941, durante a Operação Barbarossa, a guerra ideológica de Hitler tomou uma forma mais concreta. O leste europeu, especialmente a União Soviética, era visto como o centro do comunismo e da ameaça judaica, e a população local foi imediatamente classificada como subhumana pelo regime nazista. A combinação dessa ideologia racial com a expansão territorial do espaço vital tornou o genocídio uma parte integral da campanha militar alemã. O plano não era apenas derrotar o Exército Vermelho, mas também eliminar as populações que os nazistas consideravam racialmente ou ideologicamente indesejáveis, transformando o conflito em uma guerra de extermínio. Uma característica marcante das operações dos Einsatzgruppen foi a colaboração local. Nas áreas ocupadas do leste europeu, como os estados bálticos, Bielorrússia e Ucrânia, as forças nazistas encontraram aliados dispostos a colaborar nos massacres. Muitos desses colaboradores eram nacionalistas que viam a ocupação nazista como uma oportunidade para se livrarem da dominação soviética, ou para resolverem antigos conflitos étnicos e religiosos. Na Lituânia, Letônia e Ucrânia, por exemplo, havia ressentimentos históricos contra os judeus, alimentados por uma combinação de antissemitismo religioso, competição econômica e associações entre os judeus e o regime soviético. A colaboração não se limitava a civis e forças policiais locais. A Wehrmacht também esteve envolvida nos massacres em várias frentes. Embora muitos soldados da Wehrmacht inicialmente alegassem desconhecimento ou falta de envolvimento nos crimes dos Einsatzgruppen, há evidências claras de que, em diversas ocasiões, eles colaboraram diretamente com as unidades de extermínio, fornecendo apoio logístico e participando das execuções. Em muitos casos, a linha entre os Einsatzgruppen, a Wehrmacht e os colaboradores locais eram tênues, com todas as partes trabalhando juntas para implementar as políticas genocidas do regime nazista. Essa expansão do extermínio foi facilitada pela capacidade dos nazistas de mobilizar não apenas suas próprias forças, mas também as populações locais que,
por diversas razões, estavam dispostas a participar na destruição de seus vizinhos. Isso não apenas acelerou o processo de genocídio, mas também ampliou o impacto das operações dos Einsatzgruppen, transformando grandes áreas do leste europeu em campos de morte. Com o avanço da Segunda Guerra Mundial, os Einsatzgruppen, que já haviam deixado um rastro de destruição em sua esteira, começaram a perder seu protagonismo no esquema de extermínio nazista a partir de 1943. O declínio começou com o estabelecimento dos campos de concentração, que foram projetados para lidar com um número muito maior de vítimas de forma mais sistemática. Ao contrário das execuções em massa realizadas a céu aberto pelas unidades móveis, os campos de extermínio operavam com câmaras de gás e crematórios, proporcionando aos nazistas uma maneira de matar em uma escala ainda maior, sem o desgaste psicológico causado aos soldados que realizavam os fuzilamentos diários. Com a virada da guerra a favor dos aliados, especialmente após a derrota alemã em Stalingrado em 1943, os Einsatzgruppen começaram a ser desmantelados ou absorvidos por outras operações nazistas. A prioridade do regime de Hitler passou a ser o uso de campos de extermínio para maximizar a eficiência do genocídio. No entanto, mesmo com a diminuição de sua atividade a partir de 1943, algumas operações continuaram até o final da guerra, especialmente na repressão a guerrilheiros e a resistência nos territórios ocupados. Eles também participaram da destruição dos últimos guetos judaicos e da liquidação dos campos de concentração, à medida que o Exército Vermelho avançava sobre o leste europeu. Após a rendição da Alemanha em 1945, os crimes cometidos pelos Einsatzgruppen foram expostos em detalhes pelos aliados durante os julgamentos de Nuremberg. Muitos dos líderes dessas unidades, incluindo altos comandantes como Otto Ollendorf, foram presos e julgados por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O julgamento específico dos Einsatzgruppen teve início em 1947. Nos tribunais, foi revelado que mais de 1 milhão de judeus, juntamente com ciganos, comunistas e outros grupos foram assassinados pelos Einsatzgruppen durante a guerra. No julgamento de Nuremberg, enquanto 24 réus foram indiciados, apenas 22 foram julgados. Emil Hausmann cometeu suicídio em julho de 1947 temendo sua condenação. E Otto Rasch, que estava sofrendo de Parkinson, foi considerado doente demais para ser julgado. Assim seu julgamento foi descontinuado. Ele morreu alguns meses depois. Todos os réus foram indiciados de 3 acusações, sendo elas crimes contra a humanidade, crimes de guerra e filiação a organizações declaradas criminosas pelo Tribunal Militar Internacional. O tribunal proferiu seu julgamento nos dias 8 e 9 de abril de 1948, declarando 20 réus culpados em todas as 3 acusações, e 2 culpados apenas na terceira acusação. As sentenças foram anunciadas em 10 de abril. No total, 14 réus foram condenados à morte, 2 foram condenados à prisão perpétua e 5 receberam sentenças que variaram de 10 a 20 anos. Dos acusados, apenas Matthias Graf foi libertado após os julgamentos. Ele foi absolvido das 2 primeiras acusações, devido sua baixa patente e falta de responsabilidade de comando pelos assassinatos cometidos por sua unidade. Além disso, seu distanciamento das SS em 1936 foi visto como uma circunstância atenuante, apesar de Graf ter regressado às SS em 1940. Graf foi condenado a uma pena de prisão igual ao tempo cumprido em prisão preventiva e libertado da custódia. Isso fez de Graf o único réu que foi libertado no final do julgamento. Otto Ollendorf, um dos principais comandantes do Einsatzgruppe D, confessou no tribunal que sua unidade sozinha havia eliminado aproximadamente 90 mil pessoas. Os comandantes foram condenados à morte ou a longas penas de prisão, mas muitos dos soldados comuns que participaram dos massacres conseguiram evitar punições severas. Além da dimensão física do genocídio, o legado deixado pelos Einsatzgruppen vai além dos números. Eles representam o exemplo mais claro de como a ideologia nazista, fundamentada no ódio racial e na crença na superioridade ariana, pôde se transformar em violência genocida de forma rápida e brutal.